Boa noite, João. Boa noite, Ana. Bem-vindos. Começa aqui o primeiro debate das legislativas 22. Bem-vindos. Este é então o primeiro debate de uma série que vamos realizar ao longo das próximas semanas, quando falta menos de um mês para as próximas eleições legislativas. Eleições mais do que nunca decisivas para a vida de todos nós. Estamos em direto, RTP1, RTP3, hoje para o primeiro debate com António Costa, secretário-geral do PS, e Rui Tavares, cabeça de lista do Livre por Lisboa. Boa noite aos dois, bem-vindos. Bom ano já agora. Bom ano também. Rui Tavares, e porque temos pouco tempo, vamos tentar falar o mais possível de várias questões, começando pela questão de o Livre concorreu com o PS à Câmara de Lisboa. Eu pergunto, por que não agora juntar esforços com o Partido Socialista, com quem se identifica, para tentar uma maioria de esquerda, em vez de dividir o voto? Boa noite e bom ano. Nós temos aqui nestes debates responsabilidade por não só desejar bom ano aos portugueses e às portuguesas, mas fazer, de facto, um ano melhor. Uma responsabilidade especial porque estas eleições ocorrem num momento em que as pessoas estavam a tentar recuperar as suas vidas. São umas eleições que a maior parte das pessoas não desejou, que vê como uma intromissão dos políticos na sua vida, e o pior que podemos fazer ao país é passar um mês os cidadãos a falarem dos políticos. Devemos, antes, trazer outra história para estas eleições. Uma agenda cidadã a que a política tem que dar resposta. E dar resposta em legislativa significa ter no boletim de voto as várias opções das várias famílias políticas europeias, e António Costa representa uma família política europeia, do Partido Socialista Europeu, e nós somos da esquerda verde europeia, que em países por toda a Europa ajudam a fazer a política funcionar, nomeadamente a política no seu campo progressista e ecológico. Nós já sabemos a política que temos, a política do bota abaixo, nós conhecemos-la bem, nós somos por uma política do bota acima e não abaixo. E levar o país, puxá-lo para cima é uma responsabilidade partilhada e o Livre honrará sempre essa resposta. Bem, a pergunta é, por que não em apoiar o Partido Socialista em vez de dividir o voto à esquerda? Porque, repara, eu conviro-vos com a mensagem que tanto o Presidente da República como o atual Primeiro-Ministro deram aos portugueses. É preciso virar a página. Mas é preciso garantir que esse virar a página é virar a página para a frente, não para trás, para novos capítulos, não para capítulos que já experimentámos no passado. Nós já experimentámos maiorias absolutas no passado. Nós já experimentámos blocos centrais no passado e eles foram indesejáveis e seriam ainda mais agora, numa década em que vamos aplicar os fundos europeus do PRR e em que é preciso haver transparência, é preciso haver integridade, é preciso haver escrutínio. O que não experimentámos ainda é a política a funcionar com a maioria que os portugueses nos dão. Não fazer pressão sobre os portugueses para nos darem uma maioria absoluta, mas os políticos trabalharem com os votos que os portugueses lhes derem. Cada deputado ou deputada do Livre será, muito claramente, um deputado e deputada por uma maioria social, progressista e ecológica, com um acordo assinado, porque um acordo assinado é um governo escrutinado. E, portanto, desse ponto de vista, uma maioria plural que funciona, uma esquerda da convergência e não da intransigência, esse é o capítulo de modernidade na política que o resto da Europa tem e que funciona e que em Portugal ainda não tivemos, mas vamos passar a ter. Já vamos ver o que é que não concorda com o que o Governo tem feito, para ver o que é que pode melhorar. Infelizmente temos só 25 minutos, Muito mas bem, há muita exatamente. coisa. Vamos ser rápidos. Já me deu aí várias pistas. António Costa tem fugido à expressão de maioria absoluta, mas claro, já disse, maioria é metade mais um, é isso que procura. Isso não significa, e atendendo ao que ouvimos aqui, descartar o Livre nas próximas eleições? Ou seja, governar o PS sozinho é esse o objetivo? Boa noite mais uma vez e queria cumprimentar em particular o professor Rui Tavares, porque tenho muita estima pessoal e é um partido com quem efetivamente temos várias causas que partilhamos. Uma identidade sobre o projeto europeu, uma identidade sobre a preocupação do combate às alterações climáticas, um combate pela transparência, um combate contra o racismo e a xenofobia. Sim, há várias causas que nos aproximam. Mas verdadeiramente nestas eleições do dia 30, eu sei que o Rui Tavares concorda com isto, verdadeiramente a escolha que nós temos que fazer é... Entre a esquerda e a direita. Não, é Concordo. saber se a página que viramos é uma página para prosseguir com uma maioria de progresso ou se é uma página de retrocesso com o regresso às políticas de austeridade. E essa escolha faz-se na escolha dos primeiros-ministros, entre mim e o Dr. Rui Rio. Aquilo que eu creio que é muito claro, que as pessoas percebem, hoje sentem isso, é que depois de uma crise política absolutamente artificial, num momento mais dramático que o país vivia,
aquilo que é necessário para o país é estabilidade. Estabilidade para quê? Estabilidade para garantir que nos focamos no essencial. O essencial é a recuperação do país, é o progresso do país, é aquilo que o Presidente da República designou como virar da página desta pandemia e avançarmos para um novo patamar da vida no nosso país. E temos as oportunidades únicas. Nós criamos essas oportunidades. As oportunidades para termos um país mais moderno, para termos empresas mais competitivas e, sobretudo, para todas as famílias poderem ter melhor rendimento. Nós tivemos nos últimos 6 anos um grande progresso nos rendimentos, mas temos que fazer muito mais e temos que nos aproximar do nível de rendimento da União Europeia. E esse é o esforço que nós temos que prosseguir nos próximos anos e, para isso, não podemos ter dúvidas sobre as políticas que vamos seguir. Se nós criarmos neste momento uma incerteza sobre o futuro, aquilo que vamos ter é adiamentos, paragem de processos em curso, e isso é um retrocesso. Portanto, ora, como disse e bem, temos que avançar. E para avançar... E avançar é sozinho? O PS sozinho? É isso que pede? A maioria do PS. Não, ver, o que nós... O plano B será contar com o LIVRE ou com outro? Vamos ver, ninguém pede maiorias ou minorias. Os portugueses Mas quer uma maioria. Os portugueses é que decidem como é que votam e como é que vamos governar. Aquilo que eu digo aos portugueses, e eu tenho a convicção que é o que a generalidade dos portugueses sente, é que nós precisamos de uma solução estável. Nas atuais circunstâncias, uma solução estável e progressista só é possível com uma maioria do Partido Socialista. Portanto, é isso que com toda a franqueza eu digo aos portugueses. Nós temos neste momento um Presidente da República que mereceu a confiança dos portugueses, que é de outra família política, que é uma pessoa vigilante. Nós temos um PS que respeita escrupulosamente a independência do Poder Judicial. Nós temos, felizmente, uma imprensa livre e diversa e plural. E, portanto, aquilo que nós precisamos mesmo é uma maioria que dê estabilidade ao país durante os próximos 4 anos. Muito bem. Rui Tavares, só para responder a isto e para avançarmos, isto significa o PS a querer governar sozinho. O que é que o LIVRE então pode fazer? Eu, no país do 25 de Abril, que é o meu, o povo é que mais ordena e o povo há de escolher a maioria que tivermos. É claro que um debate com alguém que é primeiro-ministro, neste momento é sempre um debate entre o país que temos e o país que queremos. Eu quero deixar claro uma coisa. Ao contrário de outros intervenientes nestes debates, eu valorizo o país que temos. Sem o país que temos, sem o 25 de Abril, a democracia, a escola pública, o Serviço Nacional de Saúde, eu não estaria aqui. Eu e muita gente como eu, porque foi um fenómeno de massas em Portugal, gerações poderem fazer aquilo com que as pessoas das suas famílias, das suas aldeias, jamais sonharam fazer, não estaria aqui. Portanto, valorizo o país que tenho. Mas não chega. O país da convergência com a média da União Europeia, que a geração de políticos de António Costa tão bem representa, é um país que, neste momento, depois desta convergência com a média da União Europeia ter sido suficiente para a geração dos meus pais, para a geração dos meus irmãos mais velhos, até a minha, não é suficiente para a geração dos meus sobrinhos ou dos meus filhos. Um casal de enfermeiros a ganharem 1.200 euros cada um, com filhos ou a quererem ter mais filhos, evidentemente estão sempre na tentação de emigrarem para poderem ganhar o dobro ou o triplo e em vez de pagarem... Portanto, isso é uma crítica que está a fazer à forma como tem sido governado o país até agora. O que eu estou a dizer é que um partido a governar sozinho não conseguirá dar respostas ao problema de como é que Portugal sai de uma armadilha de salários baixos, que não é só através de passarmos da cauda da Europa para as costas da Europa, é sermos a cabeça da Europa em qualquer coisa. E é apontarmos para uma economia do conhecimento que seja de alto valor acrescentado, que é a única que permite fazer subir os salários, reforçar a segurança social e, através de uma maior coleta de impostos, ter serviços públicos de alta qualidade. Virar a página para o futuro é também optar pelo tipo de políticas que garante no resto da Europa este tipo... Vamos olhar para essas políticas em pormenor. De política que funciona no resto da Europa. E daqui lanço um desafio a António Costa. Nós podemos muito melhor do que estar a discutir entre Bloco Central, maioria absoluta, ou uma geringonça que não se escangalhou sozinha. Foi escangalhada e há 2 anos eu disse-lhe que sem um acordo escrito multilateral provavelmente não passaríamos muito depois da presidência portuguesa da União Europeia. Lembra-se disso. Nós podemos fazer um pacto por uma maioria social, progressista e ecológica que diga desde já que viabilizaremos um orçamento e um governo, mas teremos uma agenda para um novo modelo de desenvolvimento a apresentar ao país até ao próximo 25 de Abril, aberta aos partidos que dela quiserem participar do espectro do progressismo e da ecologia. Se António Costa me disser aqui que vale a pena pensar nisto, acho que já ganhámos todos, nós aqui e toda a gente que nos está a ouvir. Se chutar para canto, como chutou para canto há pouco, o que isso quer dizer é que continuará a fazer uma pressão sobre o voto dos portugueses para algo que é, no fundo, mais a política do passado do que do futuro. E políticas do passado não dão resultados do futuro. António Costa, quer saber, acordo escrito é uma exigência do LIVRE e, para fecharmos este capítulo, a pergunta é se responde a este repto ou insiste na maioria e depois logo se vê, depende da vontade dos portugueses. Vamos ver.
O que o país precisa é de estabilidade para ter as políticas certas e para cumprir a ambição. A ambição, quando o Rui Tavares diz a sua geração preocupou-se com a média da União Europeia, quem nos dera a nós estarmos junto da média europeia em matéria de rendimentos. Como todos os portugueses sabem, infelizmente, nós estamos muito aquém. Nós tivemos uma enorme subida de 40% no salário mínimo nacional, o rendimento global das famílias subiu-se 25% nos últimos 4 anos, mas nós, se quisermos alcançar aquilo que é o peso dos salários na riqueza que o país produz, temos ainda que aumentar 20% dos salários nos próximos 4 anos. E esta é uma meta muito ambiciosa que nós temos. E não vamos conseguir cumprir a melhoria do salário médio, a melhoria de todos os salários, com um governo que até contra o aumento do salário mínimo foi. Um governo Rui Rio será um governo que nem o salário mínimo aumenta, quanto mais o salário médio. Portanto, nós, de facto, precisamos de políticas progressistas que apostem na educação, na formação profissional, na ciência, na transferência do conhecimento para as empresas mais competitivas, mais exportadoras, que permitam ter, de facto, produtos e serviços de maior valor acrescentado, que permitam cumprir e assegurar que esta nova geração que nós temos, as novas gerações, é não só a mais qualificada, mas será também a mais realizada no nosso país. E isso pode ser feito com um pacto ou não? Foi o repto que o Rui Tavares deixou? O que é essencial... Ou é melhor um partido sozinho? Como o Rui Tavares disse bem, os portugueses definirão como é que nós governamos. Aquilo que me compete dizer aos portugueses é dizer o seguinte: a forma mais segura de ter estabilidade é darmos uma maioria. E uma maioria não significa governar sozinho. Rui Tavares acompanhou bem a minha gestão da Câmara de Lisboa. Sabem que na minha gestão da Câmara de Lisboa não fui nem mais nem menos dialogante com se eu tive maioria ou não tive maioria. É que eu já governei com a maioria e já governei em minoria. E não foi isso que mudou o António Costa. O António Costa foi sempre o mesmo. Eu sou uma pessoa de consensos, sou uma pessoa de compromissos, sou uma pessoa de diálogo e em qualquer circunstância. Agora, há uma diferença muito grande. É que não podemos correr o risco de voltar a acontecer o que aconteceu neste orçamento. É que em plena crise pandémica, no momento onde era mais essencial o país estar todo unido para fazer a recuperação. Não, eu sei que não estou a dizer assim, porque eu sei que não estava lá. Se me permite, está a apresentar-se como vítima de uma situação da qual é corresponsável, porque não quis fazer um acordo multilateral e multipartidário por escrito e estava numa posição, enquanto Primeiro-Ministro eleito, em 2019, para dizer: meus senhores, muito bem, é preciso fazer mais do que a geringonça 1.0. O que disse foi, aproveitando as pseudo-facilidades oferecidas pelo Presidente da República e o facto do PCP não querer um acordo por escrito, isso, muito bem, não há acordo por escrito. Isso, evidentemente, deu-nos uma legislatura frágil. E, portanto, agora não é transferindo votos do Bloco de Esquerda e do PCP para o PS que nós deixaremos de ter um PS que acha que governa sozinho. E também não é transferindo votos do PS para o Bloco de Esquerda e para o PCP que nós deixaremos de ter um Bloco de Esquerda e um PCP que podem ser e foram intransigentes nas negociações. A mensagem certa a dar a uns e a outros é através de um voto no livre que diz ao PS que governar sozinho é uma coisa do passado. Rui, e que diz a Bloco de Esquerda e PCP que precisamos de uma cultura de diálogo e de compromisso. Senhor professor, vamos lá ver o seguinte. Não é preciso usarmos os títulos. Nunca a dispersão... Nunca os usarmos entre Nunca a dispersão contribuiu para gerar uma maioria. E o que nós precisamos é de uma maioria que tenha estabilidade. E essa estabilidade não significa governar sozinho. Eu não vou reerguer os muros que derrubei. Agora, eu há 2 anos atrás... derrubámos porque fomos vários a derrubá-los. Eu há 2 anos atrás assumi um compromisso com os portugueses, que era: vou perseguir a geringonça. E bati-me por isso e prossegui isso. E foi por isso que eu nunca aceitei negociar com outros partidos que não os partidos da geringonça soluções como, por exemplo, no orçamento. Eu honrei a minha palavra com os portugueses. Mas com a mesma frontalidade, com que disse aos portugueses, deixe-me só terminar, com a mesma frontalidade com que há 2 anos disse aos portugueses: o que eu vou fazer é prosseguir a geringonça, eu hoje tenho de dizer com a mesma frontalidade aos portugueses que, nas atuais circunstâncias, a única forma de termos uma maioria estável em Portugal, uma maioria progressista em Portugal, uma maioria que não dependa nem dos liberais nem da extrema-direita, é com uma maioria do Partido Socialista. E errou ou não em não ter um acordo escrito para evitar que chegámos a esta situação? A forma nunca é uma questão essencial. Eu recordo que na legislatura anterior havia o documento escrito. Acordo assinado é governo escrutinado, diz vamos lá ver. Na legislatura anterior houve um documento escrito. Mas sabe o que é que dizia o documento? Não havia nenhum compromisso dos partidos viabilizarem o orçamento. Havia o compromisso dos partidos analisarem em conjunto o orçamento. E foi isso que fizemos com um documento escrito e foi o que fizemos sem documento escrito. A grande diferença foi a seguinte: é que na legislatura anterior houve acordo. Nesta legislatura o acordo desapareceu.
Portanto, aquilo que nós temos de garantir ao país... É que há acordo. Não, aquilo que nós temos de garantir ao país é que não andamos de 2 em 2 anos em eleições. Nós não andamos de crise em crise. Nós já nos chega à crise que temos que enfrentar, que temos que vencer, que temos que virar a página. E para isso nós temos que assegurar estabilidade às políticas. Estabilidade às políticas não significa governar sozinho. Significa dialogar, espírito de compromisso, de dinamizar a concertação social. Tudo isso é necessário e é fundamental. Agora, há uma condição que é esta. É não ficarmos na dependência dos humores, das jogadas políticas, daquilo que é movimentação tática de cada um dos partidos, mas pelo contrário podemos dizer aos portugueses, olha, temos aqui um programa para 4 anos, vamos cumpri-lo e daqui a 4 anos cá Muito bem, estamos para vou responder passar por ele. a palavra ao Rui Tavares, antes, porém, só para encerrarmos a questão da governabilidade, um partido que perde as eleições deve viabilizar um governo do partido vencedor ou defende a situação que aconteceu em 2015? Ou seja, um partido que perde consegue arranjar uma maioria e deve governar. A ver, na noite, era muito interessante reverem o que é que foi dito nessa noite dessas eleições. Aquilo que eu disse, que o Partido Socialista sempre disse, é que o Partido Socialista não inviabiliza governos se não tiver governos alternativos para apresentar. E governos alternativos que sejam sólidos e credíveis. Foi isso que dissemos. Aquilo que nós dizemos é que Agora, a fórmula segura de termos estabilidade é termos uma maioria. Todas as outras soluções revelam-se precárias. Ou pior, más. Porque uma coligação à direita, em que o PSD fica dependente dos liberais, ou fica mesmo dependente da extrema-direita, como está nos Açores, portanto, não apoiaria, é um retrocesso perigosíssimo para o país. Não apoiaria o partido vencedor, mesmo que perdesse as eleições? Não é ver isso. Eu já esclareci também, e para que não restem dúvidas, que é o seguinte. Se o PS perder as eleições, eu saio de secretário-geral do Partido Socialista, porque ao fim de 6 anos de Primeiro-Ministro, se os portugueses derem um voto de desconfiança na minha continuidade, isso é evidente que tenho que retirar daí as devidas consequências. Vamos a questões concretas, embora a questão aqui, já agora, Rui Tavares, até para ficar esclarecida, até porque tem alertado para os perigos de um bloco central, ou seja, concorda também que o partido que vence as eleições deve ser ele a formar governo ou uma maioria, mesmo que tenha perdido as eleições? É um dos perigos deste apelo à maioria absoluta, é que nos podemos confrontar daqui a poucos meses com um Bloco Central, com ou sem António Costa. Quem votar em António Costa para ter uma maioria absoluta acabará por ter um Bloco Central com Rui Rio e um apoio de fora do PS, ou outro primeiro-ministro do PS e um apoio de fora de Rui Rio. Ora, é importante que nos lembremos que o boletim de voto não tem nem asteriscos nem letra miudinha. É preciso perceber cada voto para que é que serve e que mensagem é que envia. E isso, nesta mesa e na mesa de todos os debates, o LIVRE tem a distinção de o dizer de uma forma curta e clara. Se houver uma maioria de esquerda, serve para haver uma maioria progressista, social e ecológica, com acordo por uma legislatura inteira. Se houver uma maioria de direita, serve para fazer oposição. E sabemos... E se o PS ganhar e tiver o apoio do PSD? Isso é um perigo também? Claro, ou é o maior perigo? Principalmente numa década em que vamos aplicar fundos europeus, em que temos uma oportunidade única para os aplicar, mas é preciso que haja uma maioria clara com uma estratégia para a execução desses fundos, e é preciso que haja uma oposição forte, e ter os 2 maiores partidos portugueses misturados no governo com opacidades e interesses cruzados nunca é bom para o país. O que é bom, nós olhamos para o que se passa aqui em Espanha. A Espanha acabou de aprovar um orçamento. 15 partidos, entre Câmara Baixa e Senado, participaram nesse orçamento. Já com fundos europeus, nós não tivemos essa oportunidade, infelizmente, ele já tem 10 mil milhões do PRR, um orçamento recorde na história de Espanha, um cheque cultura de 400 euros para toda a gente que chega aos 18 anos. Isto é possível porque, na questão das condições de vida das pessoas, os partidos diferentes têm respostas diferentes. Em relação, por exemplo, a porque é que se passa tanto frio nas casas em Portugal. O PS tem um programa, e bem, que, em certas condições, num processo muito burocratizado, devolve 85% dos gastos em climatização das casas. Na Itália existe um programa que devolve 110%. Não há desculpas, não há pretexto, está a ser um grande sucesso, toda a gente o está a aplicar. Esse é o que está no programa do LIVRE. Porquê é que, por exemplo, temos Rui Tavares, dos temos estudantes universitários temos pouco tempo e eu tenho que distribuir. A temer abandonarem a universidade por questões financeiras? Temos que rever o modelo de financiamento do ensino superior de maneira a que possamos finalmente abolir as propinas e ter um fundo de apoio aos estudantes do ensino superior. O LIVRE tem essa proposta. Muito bem. E, portanto, Rui Tavares, vou ter que me interromper porque enriquecem a tenho política. que dividir o tempo. António Costa, há aqui muitas questões que foram aqui levantadas, mas vamos a uma questão concreta. O LIVRE também propõe, página 15 do programa eleitoral, para ser mais concreto, aumentar o salário mínimo, e acho que isto interessa a todos os portugueses, para 1.000 euros até ao final da legislatura.
é algo que considera execuível ou, tendo em conta o que aconteceu por causa também da discussão do salário mínimo, estamos aqui hoje a discutir eleições, é algo que é impensável? Bom, como se sabe, o salário mínimo, que entrou, aliás, ontem em vigor, foi o maior aumento de sempre e temos já o compromisso público de assumir de irmos até 2025 atingir os 850 euros do salário mínimo. Mas aquilo que nós defendemos hoje é mais do que o salário mínimo. Nós, no início desta legislatura, iniciámos na concertação social uma negociação de um acordo para a produtividade e para os rendimentos. Infelizmente, com a pandemia, essa negociação ficou emperrada e temos que retomar urgentemente. Porque não se trata só do salário mínimo. É fundamental aumentar o salário médio e fazer convergir os nossos salários para aquilo que é, no conjunto da Europa, a participação dos salários na riqueza nacional. Eu dou 2 números para não complicar muito. A nível europeu, 48% da riqueza da riqueza da União Europeia é participada em salários. Em Portugal já fizemos uma grande recuperação, mas ainda estamos nos 45%. Temos que fazer o caminho que se segue. E para isso é fundamental essa melhoria de rendimentos. E nesse acordo de rendimentos temos que entrar em várias variáveis. Temos que entrar com a variável daquilo que é o esforço que as empresas podem fazer, daquilo que é o esforço que o Estado deve fazer. Quando nós, no Orçamento de Estado para este ano, reduzíamos significativamente a tributação sobre a classe média, nós estávamos a aumentar o rendimento disponível das famílias e a apoiar as empresas nesse esforço também de recuperação do rendimento. Quando nós criamos o IRS jovem, em que durante os primeiros 5 anos de atividade, temos nos 2 primeiros 30% do rendimento está isento, nos outros 2 20% do rendimento está isento, no 5º ano 10% do rendimento está isento, nós estamos a contribuir para que o rendimento disponível dos jovens possa melhorar significativamente, enquanto as empresas se modernizam para poderem passar a pagar o que é justo, um salário europeu que os jovens merecem. Isto é uma boa política? O que é que o LIVRE faria diferente para condicionar esta política? Ou não? Ou criá-la? O que é que o LIVRE já teria feito diferente? Temos 3 minutos até ao final do debate. Nessa mesma conversa que tivemos, eu disse-lhe que se era para aumentar o salário mínimo, convinha fazê-lo de imediato, no início da legislatura, enquanto a inflação era baixa. E provavelmente deve estar arrependido de não o ter feito então de uma forma mais vigorosa, porque agora, neste colapso de negociações orçamentais, acabou por dizer que não ao PCP, porque neste momento a inflação é alta e, portanto, os riscos do aumento do salário mínimo são maiores. O aumento que entrou ontem em vigor é de 6,05%. Um aumento de 6% cada ano até ao fim da legislatura permite-nos chegar aos 1.000 euros em média anual mensualizada, ou seja, 12 meses de salário mínimo para fazer melhor a comparação com os países estrangeiros. Porque aqui em Espanha nós tínhamos 80% do salário mínimo espanhol e houve um aumento muito grande, é certo, em Espanha, de 22% num só ano e foi durante um governo de António Costa, aliás, um governo da geringonça, 2015-2019, que Portugal caiu de 80% do salário mínimo espanhol para 70% do salário mínimo espanhol. Eu considero isto um risco enorme para a nossa economia. A economia ibérica é muito integrada e quando os investidores estrangeiros fazem as suas escolhas, neste momento têm 2 mensagens muito diferentes enviadas pelo salário mínimo. Espanha diz: para investimentos numa economia mais qualificada, investam aqui, para salários baixos, investam em Portugal. Não podemos deixar isso acontecer. Precisamos, de facto, de um pacto para o rendimento, para o trabalho e para a proteção social que nos recoloque numa rota de aproximação do salário mínimo espanhol e essa é uma proposta que nós fazemos. Precisamos de mais do que isso. Precisamos de proteger o trabalho independente, o verdadeiro trabalho independente, com um rendimento horário mínimo garantido, como existe na Irlanda, por exemplo, e que faça com que o contrato seja mais vantajoso do que o falso recibo verde e protegendo assim o verdadeiro trabalho independente. E temos que fazer mais. O Estado tem que fazer muito mais, catalisando nas pequenas e médias empresas, nos trabalhadores independentes, no terceiro setor, o tipo de associativismo que faz com que um trabalhador independente, que hoje em dia passa grande parte do tempo a não fazer aquilo que é melhor. Concluir, estamos no final do debate. Tem que ser o seu próprio contabilista, o seu próprio jurista, o seu próprio cobrador, às vezes, possa, através de uma ajuda ao terceiro setor, às pequenas e médias empresas e ao trabalhador independente, participar na nova economia que Muito bem. António Costa, temos que terminar e há aqui muita matéria para responder e não pode. Temos cerca de 1 minuto para terminar. Amanhã vamos conhecer o programa do PS e muitas das questões que aqui estão abordadas lá estarão. Quando apresentam as listas, apresentam caras do Governo, eu pergunto-lhe se o programa do PS, que ainda não conhecemos, amanhã, como dizem alguns, será mais do mesmo que apresentou até agora. Olha, deixa-me só uma resposta aqui ao Rui Tavares para dizer o seguinte: o que nós não podemos ter é um governo do Dr. Rui Rio. Porque se acha que o aumento do salário mínimo foi pouco, ele achou que é um excesso. É com o governo do Dr. Rui Rio, nem sequer este aumento teríamos tido. E, portanto, para termos uma evolução geral de salários, para termos, efetivamente, uma agenda de trabalho digno, de salário justo,
ao nível europeu, nós temos por seguir as políticas progressistas que temos valorizado as qualificações e a inovação como grande motor. Meus senhores, estamos a da chegar mesmo ao fim do transformação. debate. se me permite, isto é muito programa que importante. iremos... Temos 3 segundos. Entre o meu partido e o seu, aquele que é muito claro que nunca apoiará um governo de Rui Rio e que estará na oposição, é o LIVRE, não é o PS. Muito bem. Mas António Costa tem que terminar. Mas, Rui Tavares, mas entre nós hoje a diferença é esta. Quem é a alternativa mesmo para impedir que o Rui Rio e o PSD sejam governo é mesmo o PS. Não, é uma maioria de esquerda e é uma maioria de esquerda que funciona. Para isso contribui. Rui Tavares, António Costa, temos que terminar. Um voto no LIVRE não nos livra da direita. O que nos livra mesmo da direita é um voto no PS que permita uma governação responsável, segura, de avanço, de progresso. Muito bem, e amanhã conheceremos. Meus senhores, chegámos ao fim. Chegámos ao fim, não. Rui Tavares, chegámos ao fim. É o único voto à esquerda que não deixa tudo na mesma Muito e bem. que não nos atira para trás. António Costa, amanhã veremos então que diz o PS. Acabou por não me dizer se é mais do mesmo. Não, nunca é mais do mesmo. Muito bem. É sempre mais e melhor. Vai ver que é um programa que é ambicioso e que vai gostar. Cá estaremos. António Costa, Rui Tavares, obrigado aos dois. Termina aqui o primeiro debate legislativas 2022 na RTP. Regressamos na terça-feira com outro debate, desta vez entre os líderes do CDS e do PAN na RTP3. Tenham uma boa noite, boa semana, bom ano.